Boa tarde, moçada, eu sou o Cleto. E aí galera, meu nome é Duan. E hoje nós vamos falar com vocês sobre lúpulos. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre lúpulo, só que dessa vez a gente vai falar sobre as resinas e os óleos essenciais do lúpulo. O nosso objetivo é que até o final desse vídeo vocês entendam o que é uma resina e um óleo essencial, que são substâncias bem diferentes, beleza? Bom vídeo para vocês! O lúpulo é uma planta trepadeira que tem o nome científico de Humulus lupulus. Essa planta ela tem ambos os sexos, né? Masculino e feminino, obviamente. Mas para a fabricação de cerveja, a que realmente importa é o sexo feminino. Isso porque só as plantas femininas elas produzem as glândulas lupulínicas. E essas glândulas lupulínicas elas são formadas no seu cone ou na sua flor, né? O cone do lúpulo ele é uma estrutura na forma de pétalas, né? Essas pétalas são chamadas brácteas ou bracteoles. E é na base dessas bracteoles ou brácteas que são formadas as resinas e os óleos essenciais, à medida que o lúpulo vai amadurecendo, né? Então a gente trouxe aqui para vocês um exemplo, ó. A gente tem um lúpulo em flor aqui, né? Então aqui a gente pode observar a presença das brácteas ou bracteoles, né? Que são essas pétalas. E aqui, ó, dentro do lúpulo, é possível observar a presença da lupulina, a glândula de lupulina. Não sei se vai dar de ver bem certinho. Mas está aqui, o néctar dos deuses. Os lúpulos são apresentados das seguintes formas: em forma de pellets, em forma de flor, em forma de flor seca. Atualmente, na forma de pellets é o convencionalmente vendido. É assim que é utilizado na maior parte das cervejarias. Até pela praticidade, né, Cleto? Pode ver que o espaço que esse aqui consome é muito menor que o espaço que esse aqui consome, por exemplo. Esses cones são utilizados quase que na sua totalidade para a produção de cervejas. Presume-se que 97% dos cones que são plantados vão exclusivamente para as cervejarias. Os outros 3% são usados pela farmácia e no ramo alimentício, como forma de aspargos. A contribuição do lúpulo para a cerveja ela está no amargor, no aroma, no sabor e também na retenção de espuma, além dos fatores que a gente comentou no vídeo anterior, né, que é a conservação do produto. Mas além disso, o lúpulo ele contribui com alguns taninos e no paladar, de uma maneira geral, esses taninos eles contribuem com uma certa adstringência no paladar e até uma turvação, né, deixa a cerveja um pouco mais turva. As glândulas presentes no vegetal elas produzem no lúpulo somente resinas e óleos, que são substâncias bem diferentes. As resinas elas são classificadas em duras e semiduras. Elas são uma mistura complexa de terpenos que são insolúveis em água, porém são solúveis em orgânicos apolares. Um exemplo, podemos dizer, acetona. E os óleos têm como objetivo somente em produzir um aroma. As resinas elas podem ser divididas em leves, duras e não caracterizadas, né? Nas resinas leves estão presentes os alfa-ácidos e os beta-ácidos. Os alfa-ácidos mais importantes para a produção de cerveja são as humulonas, comulonas e adimulonas. Já os beta-ácidos mais importantes para a produção da cerveja são os 4 congêneres, né? Ou seja, gêneros de mesma espécie. São chamados colupulona, adilupulona, pré-lupulona, pós-lupulona, além da própria lupulona, que foi o primeiro ácido a ser sintetizado, isso lá em 1863. Esses ácidos, eles são responsáveis quase que em sua totalidade pelo amargor da cerveja. Mas vale lembrar, Cleto, que para contribuir com o amargor da cerveja é preciso passar pelo processo de isomerização. Esse processo de isomerização faz com que essas resinas antes insolúveis no mosto, né? Lembrando que o mosto é a cerveja ainda sem ser fermentada, né? É aquele chá doce, né? Então, depois de 45, 50 minutos de fervura, elas passam pelo processo de isomerização e definitivamente contribuem com o amargor para a cerveja. As resinas não caracterizadas constituem uma porção de resinas que acabam sobrando. Elas são ácidos oxidados, óleos essenciais e cera. Como há presença de ceras, elas constituem em resinas beta macias e alfa macias, mas para isso, para a gente, não é tão relevante.
Já as resinas duras, elas existem de duas formas, as resinas duras nativas do lúpulo e as resinas duras geradas pela autooxidação das resinas leves, ou também no processo de armazenagem ou cozimento de lúpulo, né? Uma dessas resinas principais é o xanthomol, que é uma resina nativa do lúpulo, e mesmo que ela esteja presente no lúpulo, ela está presente numa quantidade muito pequena. Isso acaba fazendo com que algumas cervejarias, principalmente nos Estados Unidos, usem um extrato enriquecido desse xanthomol para suprir a necessidade de partes por milhões dessa resina. Depois dessas resinas, foram estudados mais dois outros tipos de resina, a delta e a gama. A gama está sendo revisada pela literatura ultimamente. E a delta, ela é o produto da oxidação do ácido alfa e beta. Ela é produzida durante o envelhecimento do lúpulo. Uma dica aqui para vocês então, pessoal, ó, depois que vocês comprarem os pacotinhos de lúpulo, né, esse aqui vem 50 gramas, por exemplo, usou 25. Então, né, uma recomendação, obviamente, né, retirar todo o ar dele, né, secar bem o ar aqui dentro, e aqui ó, tem um ziplock, né, aqui um ziplockzinho. Fechar bem esse ziplock, isso aqui vai direto para o freezer, para evitar justamente a produção dessas resinas, que muitas vezes elas não são muito bem aceitas na produção de cerveja. A partir de 1980, a química dos óleos essenciais foram descritas sob 3 grupos químicos, sendo eles hidrocarbonetos, compostos oxigenados e componentes contendo enxofre. Sendo que os hidrocarbonetos e os compostos oxigenados, eles variam conforme a variedade do lúpulo e sua idade. Os cientistas pesquisaram e determinaram que os lúpulos já possuem um perfil pré-determinado de óleos essenciais. Os principais óleos essenciais do lúpulo são, por exemplo, o mirceno, que ele remete a um aroma mais frescor, de verde, assim, né? E existem também alguns hidrocarbonetos sesquiterpenos, Cleto, como, por exemplo, o alfa-humuleno, beta-carofileno e o beta-farneseno. São responsáveis pelo aroma do lúpulo, né? Existem outros terpenos alcoólicos. Eu vou citar o nerol, geraniol, terpeniol, nerolidol. Eles também são responsáveis por demais aromas que existem na cerveja. Em contrapartida, temos também terpenos que possuem compostos de enxofre, que são responsáveis pelo um aroma desagradável na cerveja. Aromas que remetem ovo, repolho, cebola e mofo. É isso aí, galera, esse foi o nosso segundo vídeo sobre lúpulo. Aqui a gente abordou a diferença entre resina e óleo, né? Então, lembrando agora um pouco, as resinas elas são responsáveis pelo amargor da cerveja, né, em sua totalidade. Já os óleos, eles são responsáveis, né, principalmente pelo aroma da cerveja. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Todas as referências que a gente usou no vídeo aqui estão aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Valeu, galera, até a próxima!